componente right da antipartícula. Ou seja, se eu aqui pegar a antipartícula de um elétron na componente, se eu pegasse isso aqui, se for um elétron, se eu pegar a componente left do elétron, quer dizer, o elétron, um spin projetado na direção do movimento, e tirar a antipartícula dele, a antipartícula desse elétron left é a componente right do positron. É o positron com spin anti-alinhado. Quer dizer, a conjugação de carga, ela está mexendo com a polarização. Isso aqui é o conjugado de carga de alguém que é left. O conjugado de carga de alguém que é left dá alguma coisa que é right. Só que essa coisa que é right é antipartícula. Então, essas relações são importantíssimas. Tá? Porque depois vai ser importante a gente saber o que é o espidor de Majorana, e na hora de discutir neutrino com massa, neutrino de Dirac, neutrino de Majorana, essa relação é importante. E essa relação é simples, é uma mera relação algébrica. Está aqui. É só saber as definições, saber o que é left e saber o que é conjugado de carga. Saber o que é right e saber o que é conjugado de carga. Crucial para isso, ó, é essa relação. Então, essa relação aqui é uma relação fácil, né? Não vamos esquecer. Então, a operação de conjugação de carga não comuta com a operação de quiralidade. Isso aqui não é o psi entendeu? O conjugado de carga do objeto left não é o objeto left do conjugado de carga. É o objeto right do conjugado de carga. Então, não comutam. Essas duas operações não comutam e elas têm um significado físico importante, que é justamente dizer que a antipartícula do elétron left é o positron do estado right. Tá? Para dar essa relação, já que está no contexto aqui. Eu então vou introduzir interação eletromagnética, aí na prova, né, se der tempo, não sei se até 4 vezes, né, em 1 hora ainda, né, pode ser que já dê tempo para falar de soluções de energia negativa. Então, por enquanto, nós não estamos ainda envolvidos com as soluções de energia negativa. Nós trabalhamos as soluções de energia positiva. Essa discussão aqui, inclusive, nem aborda se é energia positiva ou negativa, porque nós estamos trabalhando no espaço das configurações, a gente não está trabalhando, não foi em nenhum momento declarado que a energia é positiva ou negativa. Simplesmente eu peguei a equação de Dirac, livre, né, no espaço das configurações, e vi que tem uma simetria. Eu posso passar de uma solução psi para uma solução psi-c sem alterar a equação de Dirac. A operação C satisfaz um conjunto de relações entre as quais essa aqui. A outra relação importante... Essa relação, foi aquela aí do psi-LC para o psi-CR, né? E é uma relação muito intrínseca, que é a mesma matemática, né? Não tem agora... É intrínseca ao espaço-tempo. Essa mesma relação não é a mesma se você mudar a dimensão. Você pode ir para um espaço-tempo em que a antipartícula do objeto left é a antipartícula left também. Existem espaços onde a conjugação de carga e a quiralidade comutam. Isso aí é intrínseco ao espaço-tempo. Porque, ó, essa definição, isso aqui é muito intrínseco ao espaço-tempo. Tá? Se você for fazer o mesmo exercício em 4 dimensões euclidianas, isso já não vai valer. Então, é uma relação muito intrínseca. Ela não é vamos dizer assim, não é uma relação que é da álgebra de Clifford. Na verdade, é uma relação que é do espaço-tempo. A álgebra de Clifford apenas revela isso aí. Vamos ver uma outra observação importante. Sim, nós sabemos isso aqui, né? Nós sabemos que se a gente tirar o complexo conjugado 2 vezes, essa operação aqui define uma involução. Eu volto. Se eu pegar o conjugado hermitiano 2 vezes, eu também volto. Então vamos ver. Se eu pegar o conjugado de Dirac 2 vezes, também volta. Quer dizer, conjugado no conjugado. Né? Agora, a pergunta é, se eu pegar o conjugado de carga do conjugado de carga? Vamos ver o que é isso. Então, quem é o nosso conjugado de carga? Vamos colocar assim, o nosso conjugado de carga é esse objeto aqui. C barrado transposto. Que nós acabamos mostrando que também pode ser escrito como assim, menos gama zero C psi estar. Certo? Então, esse objeto aqui é um espinor coluna.
Esse objeto aqui é um espinor linha, se barrar. Mas quando eu transponho, fica um espinor coluna. Então, tem uma matriz 4x4 atuando no espinor coluna. Então, o espinor conjugado de carga é um espinor coluna. Tá? Então, a 0 é uma matriz, isso aqui é uma matriz 4x4, isso aqui é um espinor coluna. Então, esse é um espinor coluna. Tá certo. Vamos lá. Então, vamos tirar o conjugado de carga do conjugado de carga. O que o conjugado de carga faz? Ele vai pegar C, vai pegar esse objeto aqui barrado, então vai pegar menos gama zero, C, se estar, vai barrar e depois transpor. É isso que são as prescrições, que são as operações que estão envolvidas na conjugação de carga. Né? Eu barro o espinor, transponho e multiplico a esquerda por C. Então, o meu espinor agora é esse. Eu quero tirar o conjugado de carga desse cara. Então, eu vou pegar esse cara todo, vou barrar, vou transpor. Primeiro, barro ele todo, quero ser todo, que eu quero fazer isso. Eu quero tirar o conjugado de carga do conjugado de carga. Então, eu quero tirar isso aqui desse espinor. Então, vai ter que ser C, barrar, transpor. Isso eu estou fazendo. Então, pego, só que eu preferi trabalhar dessa forma. Isso aqui é o meu psi. Então, eu pego esse espinor, barro, transponho e multiplico por C. Vamos caminhar. Então, isso aqui é C. Esse sinal menos, então eu vou fatorar para cá. Menos C. Bom, primeira operação é barrar. Mas o que é barrar? Barrar é pegar. Então, essa operação aqui é a mais externa. Primeiro eu tenho que realizar isso. Então, vamos primeiro fazer por partes. Vamos pegar essa operação aqui, menos gama zero, C, psi, estar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é barrar isso aqui. Mas o que é o barrado de um espinor? É o dagger vezes gama zero. Como é que eu barro? Eu pego o espinor na forma conjugada hermitiana e multiplico por gama zero. Então vamos pegar o espinor na forma conjugada hermitiana. Menos. Então vou botar, desculpa, eu já vou fatorar esse menos para cá. Tirar esse menos aqui. Vamos tirar esse menos aqui. Então tá, tem que fazer essa operação. Barrar isso aqui. Barrar isso aqui, então, é pegar gama zero, C, se estar. Tiro o dagger e multiplico por gama zero. Primeira parte da operação. Barrar o espinor. Tá aqui. Dagger. Vamos agora usar as propriedades do dagger. Se estar dagger, é psi transposto. C dagger é C menos 1. Matriz C é unitária, exato. Gama zero dagger é gama zero. Gama zero é hermitiana mesmo. Gama zero é hermitiana. E tem um outro gama zero na identidade. Exatamente. Perfeito. Então está lá. Então a primeira coisa que nós temos é que precisa ser, quer dizer, o barrado disso é isso aqui. Segunda parte da operação. Transpor. Eu barrei. Agora vamos transpor. Então vamos pegar agora o gama zero, C, psi estar, eu barrei. E agora eu vou transpor. Então o transposto dele é psi transposto, C menos 1, transposto. Certo? Quando eu transponho, eu troco a ordem. Mas, se uma matriz é antissimétrica, a sua inversa também é antissimétrica. A inversão mantém a simetria ou a antissimetria. Então, C menos 1 transposto é menos C menos 1. Porque C transposto é menos C. Então, eu estou usando essa operação. C a menos 1. O transposto da inversa é a inversa do transposto. Vou usar essa operação, essa propriedade. Se eu transponho a inversa, simplesmente eu inverto a transposta. Mas a transposta é menos ela, ela é antissimétrica. Então, por isso que aparece esse menos aqui. E o psi transposto? Psi transposto duas vezes é psi. Então, olha só, eu já peguei esse cara, barrei e transpus. Agora, o que estava faltando? Multiplicar por menos C.
Então, quando eu multiplicar ele por menos C, o menos cancela o menos e o C cancela o menos 1. C menos 1 cancela o C. Então, é claro que se eu faço a conjugação de carga 2 vezes, eu obtenho o espinor de origem. Isso também é intrínseco. É óbvio, né? Quer dizer, a antipartícula da antipartícula deve ser a partícula original. Seria ruim se não fosse. Né? A antipartícula da antipartícula. Mas tem espaços-tempo em que o conjugado do conjugado é menos. Pode acontecer. No espaço-tempo de Minkowski, isso não acontece. Então, por isso que o elétron é diferente do positivo. Mas se eu tivesse no espaço-tempo onde isso não acontecesse, a partícula e a antipartícula podem vir a coincidir. Isso acontece, por exemplo, com os espinores de neurário. Mas essa relação é geral no espaço de Minkowski. O conjugado de carga do conjugado de carga é o C. Vamos guardar esse negócio. Essa relação é bem óbvia, né? Mas ela é óbvia também de fazer, né? É só aplicar os passozinhos e as propriedades que a gente conhece da álgebra de matrizes, né? Agora, uma outra relação que vale a pena também a gente escrever, que vai ser útil depois, é essa. Então, nós temos que o psi conjugado de carga é C barrado transposto. Vamos fazer a seguinte operação. Vamos transpor essa equação, que vai ser uma relação útil para nós também, futuramente. Psi conjugado de carga transposto. Quando eu transpuser essa equação, vai ficar psi barrado C transposto, mais C transposto menos C. Ao lado direito verão os finalmente porque a matriz C é incidente. Eu transpus aquela equação. E agora eu multiplico ela por menos 1. O C é menos 1. Então eu vou ter se C transposto igual vezes C é menos 1 é igual a menos psi barrado. Então vamos guardar essa relação também, que é uma relação que vai ser útil depois. É fácil de deduzir. Lembrar que o conjugado de Dirac pode ser escrito em função do conjugado de carga através dessa relação. Tem um sinal menos. É o psi conjugado de carga transposto vezes C menos 1. Bem, não estou vendo colocar formulário aqui no quadro dele. São só relações que são úteis para a gente depois não precisar ficar consultando quando precisar. Agora vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos pegar essa expressão aqui, vamos escrever assim, então, se C, como nós já tínhamos feito, é menos gama zero, C psi estável. Vamos tirar o barrado dessa equação. Tirar o conjugado de Dirac. O que é o conjugado de Dirac? É o Dagger não está certo. Só isso aqui que eu fiz, tá? Não, só isso aqui. Isso aqui é o meu psi. Vamos tirar o barrado. Quero fazer isso aqui. Tirar o psi conjugado de Dirac. O que é o conjugado de Dirac? É o Dagger gama zero. Então, isso aqui é menos gama zero, C psi estar, Dagger gama zero. Certo? Conjugado de Dirac. Pega o espinor, Dagger gama zero. Essa operação a gente acabou de fazer. Então, isso vai ficar menos psi estar, Dagger, psi transposto. C Dagger, C menos 1. Gama zero Dagger é gama zero ao quadrado é 1. Então a gente tem também essa relação que pode ser útil para nós. O conjugado de Dirac do espinor conjugado de carga. Tá, observe que não é isso aqui, ó. Isso aqui não faz sentido. Se barrar no C, não é isso que eu estou fazendo. Estamos fazendo isso. Nós temos o psi C, nós estamos barrando o psi C. Então, psi C, todo psi C. Eu vou pegar o psi C e vou barrar. Isso aqui é a mesma coisa de menos psi transposto C menos 1. Essa relação também vai ser bastante útil para nós quando a gente quiser definir aquilo que é o termo de massa de maioria. Quando a gente for discutir neutrinos massivos, né, essas relações podem ser bem interessantes.
não é que a gente não vai fazer o curso, mas que quem for estudar um pouquinho mais à frente, neutrinos, né? Essas propriedades são todas muito úteis. Bom, muito bem, então nós já, assim, vasculhamos bastante, né, propriedades da conjugação de carga, mas ainda sem interação eletromagnética. Então, nós vamos fazer agora, antes de estudar o espaço das soluções de energia negativa, para não ficar uma coisa muito assim, tipo acadêmica, assim, vamos pegar a solução, vamos tentar discutir os aspectos físicos para depois a gente estudar os desdobramentos da equação de Dirac. A questão, a esse ponto, a questão de estudar as soluções de energia negativa é uma questão ainda, vamos dizer, de natureza mais exploratória, de natureza mais matemática. Vamos ver o que pode ser com as soluções de energia negativa. É uma exploração que pode ser até inócua. Mas vamos tentar primeiro aprender ao máximo que esse meter da equação de Dirac está dizendo, e lá na frente a gente vai retomar a discussão das soluções de energia negativa, e aí a gente vai ver rapidamente como enquadrar um sentido físico para essas soluções de energia negativa. Eu acho melhor, porque às vezes no livro fica, estuda a solução de energia negativa, por quê? Bota o livro, deixa. Aí lá na frente, no outro capítulo tal, volta. Eu prefiro deixar isso para o final. Vamos explorar ao máximo tudo que o senso comum da equação de Dirac podia nos dizer, que é a solução de energia positiva. A energia positiva não é um problema, a partícula é livre, com energia positiva não faz mais do que obrigação. Então vamos ver isso tudo. Depois no final a gente consegue. Vamos ver agora as aberrações, né, que seria uma partícula livre com energia negativa. Isso aí é uma aberração que vale a pena depois ver se tem conserto. Beleza, então fizemos isso. Vamos olhar então agora a interação eletromagnética. Lembrando aqui os nossos cursos, né, de física da graduação, quer dizer, introdução da interação eletromagnética, né, tem várias nuances, mas normalmente o que a gente faz, né, quando a gente introduz a interação eletromagnética, no sentido mais estrito do senso, a gente introduz a interação eletromagnética pensando na carga elétrica. Então, pensando que eu tenho uma partícula que tem uma carga que é Q vezes, vamos dizer, a carga, vamos designar esse E aqui como sendo o módulo da carga do elétron. Esse C para nós é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Não é a carga do elétron, mas é a carga fundamental. É o módulo da carga fundamental. Eu vou jogar para o Q, é o valor da carga. Q pode ser 1, Q pode ser menos 1. Se o Q for menos 1, eu estou falando do elétron. Se o Q for mais 1, eu estou falando do pósito. Se o Q for 0, estou falando, sei lá, do neutrino. Então, está colocando o valor da carga, mas a carga vai ser um múltiplo dessa grandeza aqui, que é a carga fundamental. Vamos parametrizar dessa forma, vou separar o Q do E. Por que é importante fazer isso? É bom manter o E, porque explicitamente, porque o E depois dá origem à constante de estrutura fina, quando se combina com H cortado C, fica mais óbvio como é que é. Porque eu poderia colocar só Q, carga Q, mas aí o E tem um título de D. Então a gente sempre usa explicitar esse E, porque a gente gosta de associar o E ao que a gente chama da constante de acoplamento da interação eletromagnética. A constante de acoplamento da interação eletromagnética. Então vou manter esse E aí separado. Então a gente sabe como é que a gente introduz o acoplamento, como é que a gente introduz a interação eletromagnética. A gente segue aquela prática do formalismo hamiltoniano do lagrangiano. O formalismo hamiltoniano, se a partícula, né, é livre, então a energia dela é P2 sobre 2M. Quando nós colocamos, se essa partícula livre tem carga, uma carga QE, então quando a gente introduz a interação eletromagnética, o hamiltoniano da partícula associada ao campo eletromagnético, o que a gente faz? Faz o acoplamento mínimo. A gente pega aqui o P menos Q é A quadrado sobre 2M. Então, o momento menos. E a energia, vai ganhar um sinal mais, né? Mais Q é, e aí aqui o potencial elétrico, né? Basicamente, a prescrição que a gente tem do acoplamento mínimo é essa, né? A energia livre, quando introduz a interação eletromagnética, ela vai com E
mais P vezes E vezes φ. E o momento vai em P menos Q E A. Então, a nossa prescrição para o acoplamento mínimo. A energia é IH cortado DDT. Então, quando eu introduzo o acoplamento mínimo, IH cortado DDT vai em H cortado, derivada temporal, mais Q é φ. Então, se eu dividir toda essa equação por IH cortado, divide por IH cortado. O I aqui fica menos I, né? E sobre H cortado. E aí o momento é menos IH cortado gradiente. Menos IH cortado gradiente. Então o momento vai menos IH cortado gradiente. Menos Q A. Então divide tudo multiplica tudo por I. Então, aqui cancela o I, aqui cancela o I, e aqui fica menos I. E divide tudo por H cortado, divide por H cortado, e aqui fica E sobre H cortado. Tá? Então, vai aqui. Se o menos então ficou gradiente, né? O gradiente. Operador de gradiente. Vai no operador de gradiente. Aqui tinha menos I, né? Menos I eu multipliquei tudo por I. Então ficou menos I. Sobre o cortado aqui. E aqui ficou. Não é isso? Então, é isso aí. Então, a gente sabe, né? Como introduzir interação eletromagnética e fazer essas substituições nas derivadas que estejam numa equação qualquer. Qualquer equação que eu tiver que descreva um objeto carregado com carga Q vezes E, a prescrição que eu tomo é essa. Né? Aqui eu acho que não comi nenhum sinal, não, só porque a impressão que eu apaguei em cima é menos IH cortado gradiente, né? Eu falei menos IH cortado gradiente, menos Q A. Aí eu multipliquei tudo por I. Então, ficou 1, tá certo. Vou dividir por H cortado, tá joia? Bom, então a gente vai jogar. Então, o momento pode jogar assim. E a gente sabe que quando a gente faz essas transformações aí, né? A gente faz essa associação aí. Então, a gente joga na equação de campo, na equação de onda correspondente. Nesse caso, não é a equação de Schrödinger. Se fosse a equação de Schrödinger, a gente ia substituir gradiente tudo por aqui. Nesse caso, a nossa equação de Dirac é uma equação toda general. Então, vamos colocar aqui rapidinho como é que era a nossa equação. Então, a nossa equação é I, H cortado, gama 0 DDT, mais I, H cortado C, gama I, DI, quer dizer, gama escalar D, né? Gama I, vamos colocar assim, DI, então vamos escalar gradiente, e aqui menos MC2. Então, isso aqui é a equação de Dirac livre. Então, agora, a gente está fazendo o acoplamento mínimo, a interação eletromagnética. Então, interação, acoplamento mínimo, vamos colocar assim. Então, a gente, no acoplamento mínimo, a gente só está vendo a carga. A gente vai ver depois, porque é interessante que a equação de Dirac, ela ao mesmo tempo vai revelar também a parte magnética da partícula, que vai ser o momento magnético. Vamos ver se vai ver na próxima aula. Então vamos lá. Então, acoplamento mínimo, interação eletromagnética, vai ficar IH cortado, vamos colocar assim, ó. IH cortado, gama 0. Então, DDT, menos I,
no psi. Tá? Depois, parte aqui, mais, e já cortado C, aí, e aí aqui a parte do gradiente. Gradiente, menos, que é sobre a velocidade. E componente psi, né? E aí menos MC2 psi igual a zero. Então vamos pegar a parte livre, ó, e vamos pegar, vamos juntar toda a parte livre aqui. Então, I, H cortado, gama zero, DDT. Mais I, H cortado, C, gama I, gradiente. Menos MC2, isso aqui é equação de Dirac livre. Agora vamos pegar as partes dos acoplamentos. Menos I com I dá 1. O H cortado cancela aqui, então fica EQ, gama zero, fica mais vezes Q, quer dizer, a carga da partícula no final do dia, né, pode ser positiva ou negativa, EQ, gama zero, Φ, Psi. Então aqui dá uma interação de natureza eletrostática, seja não do átomo de hidrogênio, Φ não é zero, é um potencial exercido pelo centro, pelo núcleo, né? Do átomo, e o Φ. Se eu tiver em presença de alguma coisa do campo magnético, então tem um A também. Então isso aqui vai ficar menos I com I dá 1, o H cortado aqui cancela o H cortado, então fica EQ mais E vezes Q, a carga, aqui tem o C, parece que é o C, potencial A, gama. A gente teria algo desse tipo assim, gama, escalar A, Psi, também você vou pegar igual a zero. Então aqui está a parte, né? Eletromagnética. Tem interação, o acoplamento eletromagnético está todo aqui. E aí vamos fazer o seguinte. Estão parado direitinho ali. Por exemplo, se eu quiser estudar a equação de Dirac em presença, né, para o elétron do átomo de hidrogênio, se eu considerar só para dar uma ideia, se eu pegar, por exemplo, o caso do átomo de hidrogênio, né, átomo tipo hidrogênio, né, o átomo tipo hidrogênio, eu tenho que dizer o número atômico, Z cargas positivas de prótons, Z prótons, né, Z prótons no núcleo atômico. Então, meu potencial Φ, né, só colocar Φ igual a Z é 2, né, menos Z é 2, sobre 4π, ε0, né, então seria o potencial central do átomo de hidrogênio e o potencial vetor igual a zero. Por exemplo, se eu estiver estudando um elétron no átomo de hidrogênio, é só trazer esse Φ, vai aparecer como gama zero, obviamente, e o átomo é zero. Se eu fizer uma equação matricial, eu posso resolver. É sempre conveniente, nesse caso, quebrar o Psi, duas partes, um estilô de dois componentes, fazer o problema 2 por 2. Porque todas essas matrizes aqui estão em submatrizes 2 por 2. Então, é legal. Se eu, por exemplo, tiver um campo magnético externo, né, se eu tiver um campo B externo, uniforme, por exemplo, né? Digamos que seja constante, vamos usar um magnético do tipo B igual a um certo B0. Então, simples. Nesse caso, a gente tem o Φ igual a zero e o nosso potencial vetor
meio do R vetor 0. Ou menos, não sei, é só fazer, tirar o rotacional. O rotacional disso aqui no final do dia tem que dar o V0. Não sei se tem um menos ou mais aqui. Só acertar, mas é algo desse tipo. A menos de um sinal. Então, quer dizer, pega o problema que vocês quiserem, né? Se o problema for um átomo de um elétron, um plano, sujeito a um campo magnético externo, uniforme, você vai. Bom, já tem como introduzir interação eletromagnética na equação de Dirac, né? Se eu quiser colocar o elétron no campo de um monopolo magnético, então se eu tiver um monopolo magnético, então meu potencial vetor pode ser, por exemplo, né? Não é único, né? Então, o potencial aqui G seria a carga magnética sobre 4 epsilon 0 G sobre 4 π. Então, aqui eu posso ter, tanto faz, dependendo aí da solução que eu quiser escolher de monopolo, pode ser 1 mais ou menos cosseno de θ sobre seno de θ e chapéu. Então, esse campo magnético, isso aqui me dá um campo magnético que satisfaz essa equação de chance de V igual a G de X. Eu tenho uma carga magnética G na origem. Então, qualquer um desses dois potenciais pode me dar essa solução. Então, eu posso colocar o campo do monopolo lá, φ igual a 0, A igual ao potencial do monopolo. Tá? Então, eu só escolher a equação de Dirac, né, com um acoplamento eletromagnético. Está aqui. Tá isso aqui. Vou chamar a atenção agora. Tá aqui. Agora, daí você bota e encontra o psi, né? Isso, aí você bota. Só o problema para psi. Só para dar uma dica. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso aí está bem feito nos livros, né? Não vou fazer o que está bem feito no livro. Se vocês pegarem o livro do Greiner, por exemplo, podem pegar o livro do Greiner de Mecânica Quântica Relativística. Livro do Greiner de Mecânica Quântica Relativística. Está até na rede, quem quiser pegar. Pode pegar também o livro do Bjorn e Drell. Relativistic Quantum Mechanics. Tá? Bjorn e Drell. Também tem Mecânica Quântica Relativística, é o volume 1, volume 2 a Teoria Quântica de Campo, volume 1. Então lá está bem resolvido. Tem outros livros também, tem vários livros que tem bem resolvida a equação de Dirac para o átomo de hidrogênio. Então, aqui, quem quiser estudar a solução explícita do átomo de hidrogênio, tira lá as soluções, os níveis de energia, está tudo bem feito no livro. Então, eu vou fazer, não, eu prefiro fazer para essa discussão toda que a gente fez de conjugação de carga, que na realidade vocês não vão achar. Isso é uma coisa mais de artigo. Então, eu prefiro colocar aqui as coisas que vocês. No livro, isso aí está muito bem feitinho. Vocês podem achar. O livro do Greiner é muito bom, ele é até detalhado demais. O livro do Greiner, tem o livro do Bjorn e Drell, que é um livro antigo, mas é um clássico, está muito bem feito também. Deixa eu ver um outro livro onde isso aí também está bem feito, é o livro do Rosset. Dois autores, mas é Rosset. É um livro que é Mecânica Quântica Relativística e Teoria Quântica de Campos. É o livro é Rosset. Não é o Gross, de Princeton, tá? Não, David Gross do Prêmio Nobel para Gross. É um livro que se chama Relativistic Quantum Mechanics and Field Theory. Ele também faz bem detalhadinho. E nem todo tem lugar para detalhar, mas está meio confuso. Eu acho que esses livros aqui, eles organizam bem as ideias, os bons números quânticos que vão definir os altos estados da energia, os operadores que comutam com a Hamiltoniana. Eu acho que está bem organizadinho nesses três livros aí. O gráfico está até amplo demais. Pois não, Dória? O que significa daí encontrar o psi? Encontrar o psi significa que você agora, qualquer medida que você sabe, todos os estados, né, que o elétron pode ter todos os estados, vamos dizer, discretos, né, todos os níveis de energia discretos
teu elétron pode ter naquele problema, e você pode fazer todas as perguntas, a probabilidade de encontrar o elétron aqui ou ali, como é que está a configuração de spin do elétron, você vai poder tirar sempre valores médios, né, de operadores naquele estado. É o problema normal da mecânica quântica. Mas volta como fosse para a mecânica quântica, Isso, assim, né? Mas aí que tá, vamos ter que ter o seguinte, até que ponto essa mecânica quântica funciona? Depois é que eu vou entrar com essa discussão da probabilidade. Quando é que aquela probabilidade, essa interpretação probabilística começa a perder sentido? Quando eu começo a ter negatividade, eu começo a ter inconsistências. Então, a última aula do curso, nós vamos falar do chamado, que não é um paradoxo, né? Mas foi conhecido historicamente como o paradoxo de Klein, que ele mostra exatamente o limite de validade da mecânica quântica. Até que ponto eu posso tratar o elétron relativístico pela mecânica quântica? Até que ponto isso é válido? Ou a partir de que ponto o elétron relativístico descrito na formulação quântica, ele tem que ser tratado por teoria de campo? Porque a questão que eu coloco é a seguinte: vamos dizer que a gente esteja fazendo uma prova de, sei lá, um qualifying para o doutorado. Aí a questão que cai para vocês, assim, para nós, estude a dinâmica de um elétron em presença de tal campo eletromagnético. Então, pense, quem sabe só física newtoniana vai chegar lá e vai colocar F igual a dp dt igual a QE mais QVB. Vou resolver o problema newtonianamente. Eu sei a força, sei a F igual a dp dt, vou integrar essa equação, vou tirar a velocidade, vou tirar momento, vou tirar a energia, vou tirar a posição em função do tempo. Eu vou resolver o problema newtonianamente. Para mim, o elétron no campo eletromagnético está Q igual a QE mais QVB. Mas aí o cara que é um pouquinho mais sabidinho, ele fala, não, isso é mecânica quântica. Escreve. Então, para mim, o meu problema não é F igual a QE mais QVB. É H psi igual a IH cortado DDT psi. Onde o DDT é aquilo ali. Eu apaguei isso aqui, o DDT. E onde o meu P2 sobre 2M, o laplaciano, vai ser substituído por isso aqui, gradiente da divergência. Isso, escalar isso. Psi igual a IH cortado, DDT psi, menos Q phi psi. Então, vou resolver o meu problema pela equação de Schrödinger. Eu sei mecânica quântica relativista. Posso resolver o problema pela equação de Schrödinger. Mas eu sei um pouquinho mais. Estou no mestrado. Não, estou na graduação. Estou aqui no terceiro período da matemática, mas já sei a equação de Dirac. Vou mostrar que eu sou. Mas só da primeira e segunda. Da primeira para a segunda. Vamos lá, vou chegar lá. Quando é a primeira, quando é a segunda, quando é a terceira. Aí Pipo sabe a equação de Dirac. Aí Pipo, todo, né, marrento, como todo bom carioca marrento. Não, eu vou fazer o problema pela equação de Dirac. Já está cortado, o cara é bom. Aí, quem é? Célio, já é titio e Célio aqui já, os meninos aí da teoria de campo aí. Não, que isso, que baixo nível, eu conheço quem é dele. Para mim, eu vou usar o gráfico de Feynman, espalhamento. Eu vou pegar o hamiltoniano daqui, o lagrangiano daqui, vou estudar a seção de choque do elétron nesse campo. Então, o cara, porra, vocês são baixo nível, eu sei teoria de corda. Vou resolver esse problema usando teoria de corda. O elétron é uma excitação da corda. Então, o campo eletromagnético também é uma coisa. Pô, eu vou usar a teoria de corda em 10 dimensões, depois reduzo para 4. Aí, cara, quem ganha essa briga? É o menininho lá do QE mais QVB? Ou é o Eduardo Item com teoria de cordas abertas, né? O grupo SO32, ou é 8 x 8? Onde é que está a verdade? Então, quando é que eu uso Newton, quando é que eu uso Schrödinger, quando é que eu uso Dirac, quando é que eu uso QED? Depende de várias coisas. Depende do teu campo elétrico. Depende da frequência do teu campo elétrico. Depende, né, se você tiver um campo elétrico muito intenso, com muita energia, ou um campo elétrico com muita frequência, que vibre com muita frequência, então a frequência da onda eletromagnética, o campo que vai interagir com o teu elétron, já é uma frequência que te dá uma energia suficiente para criar um par, ou seja, o comprimento de onda é menor do que o comprimento de onda de Compton do teu elétron, então você está entrando no teu elétron, já tem que usar mecânica quântica, fora que é mais QVB. Então, se por acaso você tem um campo magnético, você sempre que tem um problema no campo magnético, você tem um raio de síncrotron. Se o raio de síncrotron for mais ou menos equivalente ao comprimento de onda de Compton do elétron, você tem que usar mecânica quântica. Você sabe, eu vou usar mecânica quântica. Agora,
Pela intensidade do campo, será que o meu problema é relativístico ou não? Meu elétron vai ter velocidades relativísticas ou não? E quando é que eu vou para a teoria quântica? Quando é que eu tenho que resolver o problema por QED? Eu só vou poder tirar uma resposta boa para esse problema se eu usar QED. Eu não posso usar mecânica quântica relativística, eu não posso usar mecânica de Schrödinger, eu não posso usar mecânica newtoniana, eu tenho que usar QED. Quando é que isso vai acontecer? Então, eu tenho que ver quanta energia está envolvida no meu problema, a energia típica do campo externo, potencial, para poder ver se essa energia é comparada com a energia para a criação de um par ou não, e depois se a frequência ou o comprimento de onda desse campo é comparável ao comprimento de onda de campo, porque tudo que é na mecânica quântica tem que ser o comprimento de onda de campo. Se eu estiver trabalhando com sondas, né, com objetos que vão testar o elétron, com comprimentos de onda na faixa do comprimento de onda de campo, significa que eu estou acessando lá, eu estou vendo a partícula do ponto de vista quântico. Mas se eu tiver um comprimento de onda muito maior, o elétron tem um comprimento de onda de campo que tende a zero, de repente eu posso tratar o meu problema mais classicamente. Eu posso usar, não a mecânica newtoniana, mas eu posso usar um elétron relativista usando a mecânica de Einstein, quer dizer, a mecânica dinâmica relativista, né? Vou usar lá que dPmi de tal é igual a Q uni vezes F mini. Vou usar a formulação da dinâmica relativista, não da dinâmica de Newton, da dinâmica, mas eu estou fora da mecânica quântica. Então, tem vários aspectos que eu tenho que analisar para saber se o meu problema pede mecânica quântica, mecânica clássica, teoria de campo, mas não é um problema, não vou fazer cegamente, depende eu tenho que analisar a situação que o problema me oferece. Comprimentos de onda, energias que vão ser fornecidas ao elétron no processo, para saber se eu vou fazer o elétron relativístico ou não, comprimentos de onda para saber se eu vou estar dentro do core do elétron ou não. Então, quando é que eu vou usar a teoria de corda, né, para fazer esse problema do elétron? Se eu acelerar um elétron a 0,9999999C, por exemplo, mas que campo é? Se eu estiver trabalhando com campos eletromagnéticos com frequência, mesmo na faixa dos raios gama, 10 a 22 Hz, eu tenho que estar fora de teoria de corda. O máximo que eu posso usar aí é QED. Então, o problema tem várias nuances, né? Depende da situação. A minha questão não é apenas quando você usa, mas digamos, se eu sou fotógrafo, assim, então eu sou fotógrafo, estou ali para fotografar o elétron. Então no QE mais VB, eu estou vendo você está dobrando a esquina, eu consigo ter uma. E daí, quando você começa a botar Schrödinger, Dirac, eu quero saber esse psi que está ali, certo? Eu sou um fotógrafo. O que se diz? Olha, você vai fotografar, já viu que dobrou a esquina. O que mais que você vai poder ver naquele psi? Deve ser as coisas de probabilidade. Mas eu gostaria de ouvir você. Assim, digamos, eu sou um fotógrafo e, digamos, eu estou, em vez de fotografar o elétron pela equação de Maxwell, eu vou pela equação de Dirac. O que é mais, que puxaus a mais que eu tenho, que aparece na minha fotografia. Certo. Tá certo. Você quer fazer deixa eu concluir. Você fala aí. Nem entendi, levanta. Não, quando você fala de Lorentz, dessa aplicação newtoniana, você pensa num caminho que ele segue. Eu acho que quando você passa para Schrödinger e daí para frente, eu acho que talvez não faça mais tanto sentido falar de trajetória, nem de local exato que ele está. Você está falando de probabilidade. Então talvez você perca um pouco essa noção de onde está, para onde está indo. Isso. Para uma faixa, né? Você acaba com um engrossar. Mas aí a pergunta do Dória é anterior a essa, então, é mais primitiva ainda, você mais fundamental, no sentido de que parâmetros você tem quando você tem a situação na tua mão para você saber se você vai ter uma boa resposta para o problema usando a mecânica newtoniana, dinâmica relativística, a equação de Schrödinger, a equação de Dirac, QED ou teoria de cordas. Como saber que modelo encaixar? Né? É sensato eu fazer um problema por teoria de corda? Em que situação eu tenho que resolver o problema do elétron no campo eletromagnético externo usando teoria de corda? Ou quando é que eu preciso usar QED? Ou quando é que não? QED é demais. Nesse problema eu tenho que usar mecânica quântica relativística, já está bom. Ou quando que eu vou usar, basta usar Schrödinger. Então, que parâmetros que você tem na mão? Você tem que saber qual é o campo externo, quais são as características do campo externo, energia fornecida pelo campo externo, quais são as frequências desse campo externo, para você comparar com os parâmetros do elétron e você saber se você precisa usar. Por exemplo, se você estiver estudando a interação de uma onda eletromagnética
com muita densidade de fótons em cima de um elétron, se você tem uma alta densidade de fótons, você está mais próximo da descrição ondulatória. Então é bom você pensar que o campo eletromagnético não é quantizado. Mas quando é que o teu campo eletromagnético, que interage com o elétron, tem que ser descrito pelo fóton? Então, quando você tem uma densidade muito pequena, baixa de fótons, o teu campo eletromagnético tem que estar quantizado. Então você tem que usar QED, você tem que quantizar o campo do fóton e tem que quantizar o campo do elétron para descrever o problema. Agora, se você tiver um gás de fótons muito denso, você está muito mais próximo da descrição ondulatória. Você pode usar o campo eletromagnético por Maxwell e quantizar só o campo do elétron. Mas o problema que tem é quando que esse muito pequeno se torna realmente muito pequeno. Isso que ele está querendo saber. Físico, eu estou tentando dizer. O que é muito pequeno? Para você, matemático, é x tendendo a zero. Para nós, x não tende a zero. X é muito menor do que alguma coisa que tem a mesma dimensão. Então, quais são os parâmetros dimensionais que estão envolvidos nesse problema? A energia de repouso do elétron, MC2. Se o teu problema fornecer ao elétron energias próximas de MC2, você já está próximo de poder criar, a partir dessa energia, imagina que o teu sistema é capaz de fornecer ao elétron 1 MeV de energia. A energia de repouso do elétron é 0,5 MeV. Então, se o teu sistema é capaz, se o teu agente externo, o teu elétron está interagindo com alguma fonte externa que fornece a ele 1 MeV de energia, ele já pode receber energia para criar um par. Então, de repente, essa energia pode se materializar num par. E aquele elétron deixa de ser aquele elétron, mas aparece um par, que é criado virtualmente e pode se destruir. Mas então você tem um efeito quântico, de teoria quântica de campos entrando em ação. Agora, se você estiver trabalhando com um elétron que tem massa de repouso 0,5 MeV por C2, e você estiver trabalhando com ondas na região do visível, né? Ni, frequência da rede visível, 10 a 15 Hz, frequência, energia de Planck, HNI, H 10 a menos 34 joules em segundos, vezes 10 a 15 Hz, dá 10 a menos 19 joules. 10 a menos 19 joules é um elétron-volt. Um elétron-volt é só você soprar o elétron. É isso? Então não está dando nada. Então a energia eletromagnética está com uma frequência muito baixa para dar energia, para mexer. Ela pode dar uma chacoalhadinha no elétron, mas está fora daquele. Você está mais no âmbito, vamos dizer, da mecânica quântica. Se esse campo tiver uma frequência muito alta, de 10 a 15 Hz, você já tem uma frequência que é um pouco maior do que o comprimento de onda de cômputo do elétron, mas você já pode com tratamento de mecânica quântica. Então vai depender. Agora, se você estiver falando de um elétron num capacitor usual, o campo elétrico dele é baixo o suficiente, não vai ser relativístico. E a frequência também é baixa. A frequência de algum, sei lá, a frequência na faixa do micro-onda, a frequência da faixa... Na faixa telecomunicações, 10 a 9 Hz, 10 a 10 Hz, então você está longe do comprimento de onda de cômputo do elétron. Então, nesse caso, você pode ficar tranquilo, você pode usar Newton, você pode tratar o elétron newtonianamente, você pode fazer um bom modelo do teu elétron sendo tratado newtonianamente. E aí vai escrever. Agora, José, o que eu entendo... Está claro? Está claro? Está certo? O que eu entendo é que também começam a surgir entidades físicas. Você tem que me filmar. Agora estou ficando até com vergonha. Deixa essa máquina parar. Depois de 3 anos eu estou encabulado. Fala aí. A questão é que também começa a surgir entidades físicas para descrever a situação. Então, tipo o quê? Por exemplo, você quando está falando, o elétron tem um MeV, assim, capaz de criar um par, você já começa a entender como seção de choque. Isso. Aparece uma seção de choque para descrever. Quando você está numa situação mais baixa, você com um autorama, você está vendo como é que está o elétron. Ou uma função de onda, trajetória, é isso aí. Agora daí que vem essa questão. O autorama eu entendo um pouco. A ação de choque também entendo um pouco. Quando entra a função de onda e o limite da função de onda, onde esse psi, você faz um trabalho enorme ali para resolver esse psi, se bota lá no meio, não resolve, daí aproximação, faz um trabalho enorme. Polinomes especialíssimos, tomando a guerra, aquelas coisas malucas todas, né? E daí o cara te pergunta, cara, no autorama eu entendi o que você está vendo, as curvas que o elétron está fazendo. Vale a pena se esforçar para resolver a questão do movimento. Na ação de choque você também está vendo lá, claramente, esse psi, entendeu? Da Schrödinger ou da Dirac. O que vale esse esforço? Para saber o quê? Entende assim?
Todo mundo pode responder. Léo, os conceitos da mecânica quântica. Você vai agora, o que você calcula na mecânica quântica? Níveis de energia, transições de estado, né? Você vai calcular para valores médios, qual é essa situação, qual é essa energia, onde é mais provável, qual é a localização mais provável para a minha partícula, onde é que está, vamos dizer, a gaussiana. Mas daí, a estatística do professor Constantino Tzales também não está trabalhando com coisas médias, etc. Também. Mas aí você não está trabalhando de uma forma reducionista. Você não está falando de um elétron num campo. Você pode estar falando de um gás de elétrons. É diferente. Eu não estou falando do problema estatístico. A minha probabilidade não é uma probabilidade no sentido dos ensemblos estatísticos. É uma probabilidade no sentido de uma função de onda que tem uma interpretação de densidade de probabilidade. Você vai tirar... Se o meu elétron tiver um momento P, qual é a configuração de spin dele no instante T? Você tendo a função de onda, você consegue ver, pega o valor esperado do operador de spin, valor médio do operador de spin, em função do tempo. Você faz as perguntas que você fizer, mas lembrando sempre que as grandezas físicas que você vai calcular são, primeiro, operadores hermitianos. E o que você vai calcular vai ser ou valores médios, valores esperados desses operadores hermitianos num certo estado psi, ou então elementos de matriz que vão te indicar transições. Né? Essa interação pode fazer o meu elétron transitar desse estado para esse estado com tal probabilidade. Você vai jogar o teu problema agora todo em função de valores médios e amplitudes de probabilidade para transições. A palavra fica chave é probabilidade. Um é a seção de choque, o outro é autogama. Aí essa palavra choque é a probabilidade. Agora a questão é... Schrödinger quanto para Dirac. Tanto para Schrödinger. Só que uma descrição a probabilidade é um objeto, é descrita numa teoria não relativista. O que é a probabilidade agora descrita numa teoria relativista? A probabilidade, né, da mecânica quântica numa teoria relativista. O que é realmente a probabilidade? Aí a gente começa a ter problema vamos dizer, conceitual. A probabilidade tem que ser um invariante de Lorentz, ou ela tem que ser uma grande... Então, vamos ver daqui a pouco, na próxima aula, talvez na última, né, quando a gente falar do paradoxo de Klein. A probabilidade, se eu definir de um modo, ela pode se tornar negativa, o que é ruim. Se eu definir de outro modo, ela pode deixar de ser Lorentz invariante, ela vai depender do observador. O que é mais dramático? Uma probabilidade que não é um absoluto, ou uma probabilidade que pode ser negativa. Então, quando você começa a entrar nessa questão, talvez a probabilidade na mecânica quântica relativística, ela comece a se tornar negativa, aquilo que você define como probabilidade comece a se tornar negativo, no momento em que você já perde a descrição, você já está saindo do limite da mecânica quântica. Porque tudo bem, você quer aplicar uma teoria, talvez, onde ela já não possa mais ser aplicada. Então, quando a gente definir aqui o que é realmente a probabilidade de encontrar a partícula num certo estado, e essa probabilidade começar a ser negativa, já vai estar dizendo para nós que eu estou estudando o problema numa situação em que essa teoria está deixando de ser válida. Já estou, vamos dizer, no cutoff daquela teoria. Eu já tenho que usar uma outra teoria mais completa para suprir essa dificuldade. Então, a palavra-chave na mecânica quântica é a probabilidade. Só que na mecânica quântica relativista, ela pode começar a ficar negativa. Quando ela começar a ficar negativa, eu começo, por exemplo, paradoxo de Klein, se você joga um feixe de partículas, aí se você soma as partículas transmitidas mais as partículas refletidas, você encontra mais partículas do que você jogou no sistema. Então você joga um certo número de partículas, quando você vai olhar, você, entre o que passou e o que refletiu, tem mais do que você jogou. Você criou partícula a partir de quê? Você está com um problema de choque de interpretação. Aí você vai, é porque eu estou no limite em que eu violei já um princípio fundamental da mecânica quântica, que é o número de partículas é conservado. A mecânica quântica é feita desse modo. Eu não altero o número de partículas. É uma partícula num campo externo, ou são duas partículas num campo externo. Eu não posso criar nem destruir partículas. Eu tenho um número certo de partículas interagindo. Meu sistema é vinculado por um número fixo de partículas. Com a relatividade, quando você pode transformar energia em matéria, se você der muita energia ao teu sistema, você pode começar a transformar a energia em pares de partículas. Dois fótons que colidem, um fóton não pode decair, não é mais, é menos. Todo mundo já fez esse exercício em física 4. Mas dois fótons
podem criar um par a mais e menos. Então, se você tiver um sistema de fótons e eles tiverem energia suficiente, né, mas eu estou na faixa já dos MeV, um fóton de 1 MeV espalhado por um fóton de 1 MeV, eu tenho 2 MeV de energia, então eu posso começar a criar par de elétron pósitron. E eu estou criando partícula no meu sistema, o processo quântico está criando, o processo relativístico, algum processo está criando partícula que antes eu não tinha no meu sistema. Então, isso significa que você está aplicando aquela teoria fora do domínio dela. Então, você quando encontra que a probabilidade de mecânica quântica relativista começa a ficar negativa, é porque talvez você já tenha um efeito de um campo externo muito forte, que começa a criar pares de elétron pósitron, e aí manchou a tua descrição da mecânica quântica. Mecânica quântica é um elétron num posto de potencial, ou 2 elétrons num posto. São N elétrons fixos, quer dizer, um número fixo de N elétrons num potencial, ou interagindo com o sistema. Você não pode botar N elétrons o tempo todo. Se começar a aparecer mais elétrons, você já está criando partícula. Então, você já está no âmbito da teoria quântica de campo. Você já está dando chance do teu sistema criar e destruir partícula. Você começa com um elétron pósitron, daí a pouco você encontra 2 fótons. Onde foi o elétron pósitron? Beleza, se materializaram num par de fótons. Isso aí é tudo menos mecânica quântica. Isso aí já é teoria quântica de campo. Você mexeu no número de partículas. Você tinha um elétron pósitron, agora você tem um fóton forte. Você mexeu, porque deu elétron pósitron, apareceram. Beleza, o conceito de probabilidade. Aí o que você encontra aí para te dizer que você está aplicando a teoria no lugar errado é a probabilidade negativa. O paradoxo de Klein é a primeira evidência disso. Ele te diz, a mecânica quântica relativista vai até aqui. Agora aqui é o cutoff para uma nova física. Que nova física é essa? É a teoria quântica de campos. Né? Nova, eu digo, nova... O conceito, a palavra quanta não apareceria a palavra quanta não apareceria de Dirac. Apareceria? Quer dizer, se você, por exemplo, colocar o elétron num posto de... Considera o elétron relativístico no átomo de hidrogênio. Você vai falar, você tem níveis de energia, você pode fazer transição. Então, o teu elétron ele pode transitar de nível emitindo quanta. Você continua falando de quanta, não tem problema. O que você não pode é criar novo tipo de partícula. Se o teu problema do átomo de hidrogênio é o elétron interagindo com o núcleo, o tempo todo o teu problema tem que ser um elétron interagindo com esse núcleo. Não importa se o elétron está aqui, se ele está fazendo isso, se ele está fazendo disso. Não importa, você tem um elétron no campo de um núcleo. Acabou-se. O teu problema é esse, é um elétron no campo de um núcleo. Agora, se você começa a dar energia demais a esse elétron, de repente, você dá tanta energia ao teu sistema que os fótons que estão passando por esse campo eletromagnético que liga o elétron ao núcleo, um fóton externo passando por aí, aquilo que a gente estudou no verão, aquela coisa chamada o fracionamento do fóton, você pode começar a criar novos fótons. Aí teu problema começa a ter novas partículas que não estavam no teu tratamento inicial. Isso aí é o fim da mecânica quântica, é o início da teoria quântica de campo. Mas quem lê isso é a probabilidade. Na mecânica quântica você começa a ler isso por uma probabilidade que começa a violar as regras fundamentais. Você perde a unitariedade, você tem a matriz S, o teu problema a matriz S deixa de ser unitária, e você tem problemas também de não conservação do número de partículas. Ou seja, a probabilidade pode começar a se tornar negativa. Negativa a probabilidade, estou violando, que é um princípio fundamental. Então, não é que a teoria está errada, é porque eu estou aplicando a teoria num domínio errado. Eu posso aplicar a física newtoniana se eu estou falando de um buraco negro? Quer dizer, eu posso aplicar a física newtoniana no buraco negro, só que eu vou ler tudo errado. A probabilidade negativa não estaria associada à energia negativa, mas à criação de partículas. Isso, exatamente, não estaria associada à energia negativa. Na teoria de hidráulica você tem elétrons e pósitrons, você tem soluções de energia positiva e soluções de energia negativa. Você não tem probabilidade negativa por causa disso. A probabilidade negativa ela só vai aparecer do momento que tiver um potencial externo que vai começar a dizer que o teu sistema está recebendo energia demais e que ele não pode mais ser um sistema de mecânica quântica relativista. Tá? Dá para trabalhar com isso? Oi? Dá para trabalhar com isso? Você forma, aí você vai para a teoria de campo, você resolve esse problema aí. Com probabilidade negativa, assim. Aí na teoria você já. Aí não tem mais porque você está na formulação correta, você não tem probabilidade negativa. Por quê? Porque você agora está quantizando também o fóton. O problema é que você estava amarrando o fóton e deixando o fóton clássico, mas o elétron relativístico. Isso aí está errado.
É incompatível, na verdade. incompatível. Você começa a aplicar a teoria numa região onde ela já deixa de ser aplicável. Tá certo? Bom, isso aí